Nesse vídeo a gente vai falar sobre Plantações. é horta ou é plantação? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Tevão E eu sou a Carol. e hoje no vídeo do Rancho Emílio Pinto a gente vai falar sobre horta ou plantação. Algumas dúvidas que a gente tem sobre como que a gente evolui esse processo, né? Como a gente já falou no vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui em cima, sobre esse nosso processo, né? Como é que a gente evolui, por onde que a gente começa, como é que a gente pretende começar. E aí faz parte daquele processo de que o papel aceita tudo e a gente precisa desenhar algum roteiro para seguir, né? Então, hoje falando especificamente sobre horta e plantação. O Estevão tem estudado bastante sobre técnicas para poder cultivar folhosas e sobre plantação no geral, né? Agregando com o que eu já conheço na prática, assim, do tempo que eu morei com a minha avó e do que eu via sendo feito ou que eu mesma participava, né, de plantios. E aí a gente tenta desenhar assim como é que a gente pode fazer para poder viver da roça, né? Poder plantar e poder fazer disso uma renda da família, com um trabalho conjunto entre eu, Estevão e o filho dele, Guilherme, a gente poder botar de fato a mão na massa e poder fazer a nossa renda de um jeito mais tranquilo, assim, mais semelhante aos antepassados, assim, né? É isso, sobre tranquilidade, né? Também é isso que a gente vai falar num tópico mais pra frente ali, exatamente de como trabalhar na roça, a gente muito facilmente a gente pode importar o estresse da cidade e colocar dentro da roça. E aí a gente vai evoluir sobre prestação de serviços e venda de produtos e tudo mais. Mas antes disso eu penso que é importante começar pelo começo, assim, né? Que é a preparação do solo. Eu acho que o que é passado lá com o professor Geraldo, lá, o engenheiro agrônomo que está nos norteando nesse processo, é a preparação do solo, levantamento de canteiro. Então, sem sombra de dúvida, o solo que a gente vai estar lá, que a gente vai chegar lá na terra de São Nicolau, ele vai estar, de certa forma, compactado, ele vai estar in natura, assim, né? Mas isso não quer dizer que ele esteja infértil, né? Ele só vai estar necessitado de algum cuidado e o primeiro passo é arar a terra, revirar a terra ali e aí levantar os canteiros. Aí vem o pouco que eu já consegui evoluir a nível de conhecimento, né? Aí então levantar canteiro o que que é, né? É tu revirar a terra e aí fazer um espaço de 50 centímetros, né? Com uma espécie de corredor assim entre os canteiros e aí esse canteiro ele vai ter de 1,20 m a 1,50 m. E aí de altura do chão ele vai ter em torno de 40, 50 centímetros, se não me falha a memória aí. E aí então a terra arada, o canteiro levantado, aí então a gente começa a falar sobre adubação propriamente dito. Mas antes disso é importante a gente coletar o solo e enviar para análise. E aí a gente está bem receoso em relação a isso por conta a gente não fez uma pesquisa assim, um orçamento com cada site que a gente entrou e tal, mas a gente acha que vai ser um pouco caro, assim, né? Ainda mais pra gente que tá começando agora, a gente vai ter esse processo de viagem, mudança de cidade e tudo mais. Então a gente não sabe se isso é uma prioridade nesse momento. Mas é importante sim fazer a análise de solo antes de tu comprar ureia, cama de frango ou qualquer outro tipo de adubo que tu vá inserir nesses canteiros aí. E pelo que o Estevão tem estudado, assim, que o professor Geraldo passa, esse cultivo de folhosas dá um retorno mais rápido, assim, do que se a gente fosse cultivar, por exemplo, umas coisas que demoram mais, né? E demora mais para ter a colheita. E aí a gente está tendenciando a trabalhar com isso, assim, alface, rúcula, essas plantações que dão um retorno mais rápido, que tem uma colheita mais ágil, né?
Exatamente. Sobre a produção das mudas, né? Aí nos foi ensinado ali, né, que é necessário então comprar as mudas prontas. Mas aí a gente também acompanha outros canais, outros produtores de conteúdo. Um deles é o Laureano e a Cleide, do canal Cleide Lifestyle. E aí a gente percebe que eles produzem as próprias mudas também, né? mu- Eles têm um setorzinho ali, né, de produção de muda dessas hortaliças folhosas, né, de alface, de rúcula. Aí eles pelo que eu vi ali, eles não plantam rabanete e tal. Mas aí pensando nisso, né, numa autossuficiência do rancho, uma autossuficiência da nossa produção, acho importante a produção de muda propriamente, né? Então acho legal a gente é, conseguir as nossas sementes, comprar. Aí também é outro assunto que eu quero entrar que produzir muda com semente comprada, essa aí da Top Seed, da Feltrin, enfim, sementes já validadas e selecionadas, mas também pegar algumas sementes que são lá da região mesmo, né? É, Que era o jeito tradicional que se fazia antes, né? Guardava as melhores sementes da colheita de um ano para o outro, era o jeito que a minha avó fazia, assim, aguardando as melhores sementes dos melhores frutos e no ano seguinte já plantava e procurava melhorar daquele jeito ali. e a gente sabe que um milho crioulo selecionado, o milho crioulo Embrapa, ele vai ter muito mais uniformidade dos frutos, das folhas, ele vai ter muito mais resistência à praga. A gente tem total ciência disso, a gente sabe disso. Agora, acredito que também faz parte do processo aprender e avaliar e criar os seus próprios métodos, né? E fazer as suas próprias seleções, assim, né? Aí, lá, o pessoal planta bastante feijão macarrão, feijão iandu, aí também tem o feijão preto normal, aí tem a vagem e tudo mais. Então, é algo que a gente não precisa propriamente comprar a semente, né? A gente pode reaproveitar o que já tem por lá. Mas isso não indifere, né? Que a gente não vá comprar as sementes, principalmente para essas folhosas, né? Voltando ali um pouquinho ali na produção de mudas, né? E aí... Ao é, mesmo tempo fazendo os nossos testes, né, com as nossas Isso, sementes. exato. E aí a produção de mudas aí, pelo que eu entendi até então, né, que é uma coisa que eu tô muito curioso para saber como que vai funcionar, que vai funcionar, eu sei, só não sei como que vai funcionar, é o processo de escalonamento. É como é que a gente consegue escalonar as hortaliças para ter uma produção toda semana, assim, para a gente poder prometer lá para o nosso cliente lá na ponta que a gente vai poder sim entregar para ele, sei lá, 30 cabeças de alface americana por semana, que ele não precisa se preocupar com isso, né? E pra gente também não pegar mais responsabilidade daquilo que a gente não pode entregar, né? Porque aí é se queimar no mercado de algum modo, né? Então é isso, por exemplo, eu tô dividindo assim na minha cabeça, assim, né? Mudas de hortaliças folhosas dessas produções mais rápidas, né? Que vão levar de até 3 meses, né? Que é alface americana, crespa roxa, rabanete, aí coentro, salsinha. O coentro aqui para nossa região, eu acho que não vira porque a gente não tem muita adesão, né? Não sei o que tu acha em relação a isso. Não tem a cultura, né? Tem É, muitas é, coisas que não tem a cultura de consumo no Rio Grande do Sul. Pois é, o pessoal aqui não. A tendência não é consumir muito coentro, até no mercado, assim, no hortifruti, assim, a gente não vê coentro de fato, né? Não quer dizer que não venda, né? Sempre que tiver, vende. Mas não é uma. Não vai, acredito que nesse momento não vai ser uma prioridade. Mas aí focar nessas coisas de produção mais rápida, justamente para testar o escalonamento e aí começar a fazer um dinheirinho e começar a fazer a roda girar, né? Isso com as sementes compradas, e daí com as sementes ganhadas. Pedidas, trocadas, aí a gente faz esses testes aí das coisas mais crioula, né? Do milho crioulo, da abóbora, do chuchu, enfim, tem um monte de coisa aí. Aí a gente nota que é uma região que tem muito. Que se tornou uma região de produção leiteira, de criação de gado antes. E hoje em dia tem tomado conta, assim, quase unânime, a mesma plantação em todas as propriedades, assim. Quando é a época da soja, todo mundo planta soja e são quilômetros e quilômetros de soja. E quando é época de trigo, aí são quilômetros e quilômetros e quilômetros de trigo. Vai ser uma super safra esse ano, tá tudo
Até já foi muito boa parte colhida, mas a gente pensa em fazer uma coisa diferente, assim, fazer um cultivo bem diversificado, assim, tanto para consumo, para conhecer, para testar e quem sabe também poder revender mais tarde, né? Pois é, fala-se do consórcio, dos consórcios interespécies, né? E também fala-se a agrofloresta. É um assunto que eu tô estudando, eu não tenho muito conhecimento, mas é legal saber que se plantarmos um milho junto com uma semente de feijão, aí dali a 7 dias o milho ele já vai estar num tamanho legal, o feijão ele vai estar germinando. Ali a 14 dias o milho ele já vai estar com, sei lá, 50 centímetros, não sei. E aí o feijão ele já vai estar querendo despontar. E aí uma espécie ajuda a outra com sombra, no caso do feijão que ele tem. Estrutura para No caso crescer. do feijão, né? Que ele precisa de estrutura para se agarrar e tudo mais. E aí isso me chama a atenção, eu só fico curioso, assim, né? Em relação a, por exemplo, vamos plantar um lote aqui de 10 por 10 aqui, de feijão e milho. E aí, como é que isso vai se dar? Será que esse abafamento não vai ser propenso para praga? Será que a irrigação ela vai ser um pouco vai ser difícil a gente irrigar com a mão aqui, né? A gente vai precisar investir no sistema de irrigação. Tipo, as duas culturas elas têm a necessidade não, elas aceitam o sistema de irrigação por aspersão ou por gotejamento? E aí a gente fica com essas eu fico com esses questionamentos antes de plantar, justamente para planejar o máximo que der para evitar frustração lá na frente, né? Para não perder tempo, terra e, enfim, e no final das contas, dinheiro, assim, né? Na teoria tudo é aceito e parece que é tudo muito fácil, muito prático. Mas na prática a gente sabe que além de às vezes ter pragas naturais que vêm, né, se alimentar daquele daquela plantação que tu está fazendo, também hoje em dia tem a questão do tempo, do clima, as estações já não são mais como eram antes, né? Mudam muito e um calor muito extremo, ou frio muito extremo, tem ocorrido muito granizo aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente desenha e sonha e imagina uma coisa, mas tem que ter o pé no chão de que pode mudar tudo de um momento para o outro e realmente vir uma chuva de granizo e destruir tudo, né? É. Então tudo a gente tem que pensar nisso e como a gente não tem experiência, né? A melhor ferramenta eu acho que é estudar bastante, mas nada como a prática, né? E uma pessoa que já fez isso por muitos anos, ela já sabe na prática que pode dar errado e que pode dar certo, né? E se tu já fez alguma prática de consórcio aí entre espécies, aí já plantou o feijão e o milho junto e deu certo, ou plantou o feijão e o milho junto e deu errado, deixa aqui nos comentários, porque eu acho que é esse, acho não tenho certeza. Quem acha não tem certeza, e eu tenho certeza que aqui é um espaço que a gente está trocando ideia para evoluir e eu peço, né, se tu já plantou o milho junto com o feijão, ou já fez um outro consórcio, a mandioca com a abóbora, eu já vi falar sobre isso, né? Planta o aipim e planta a abóbora embaixo, tal. Se tu já fez esse tipo de consórcio entre espécies e se funcionou, se deu fungo, se não deu fungo, se precisou aumentar a irrigação ou saiu tudo minguado, só as duas espécies pegaram muito nutriente do solo e aí não deu certo. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu acho que eu tenho certeza que nesse espaço a gente vai conseguir trocar ideia e evoluir sobre isso, né? E outra coisa que a gente levantou a hipótese também é de se especializar um pouco mais nessa área de plantação e não. Se tudo der errado e as nossas plantações não vingarem e a gente, com o passar do tempo, precisar de mais recurso, é de se especializar e poder prestar serviço, prestar consultoria para uma pessoa que já implementa a agricultura na prática, né? Mas que precisa de uma modernização, precisa de uma ajuda para poder contar com a tecnologia para melhorar o seu cultivo.
Exato. Essa questão de revenda de produtos e prestação de serviços é algo que vem pra gente como uma forma de ter um plano B, assim, né? Como uma forma de não se desesperar quando tudo der errado, né? De sempre ter para onde olhar, assim, para poder produzir algo também, né? Que não seja plantando, né? Como a gente já falou no vídeo anterior, né? A gente não tem medo de trabalho, não tem medo de se propor a atender alguma demanda, seja ela qual for. E aí, então, se a gente, de repente, a gente pode se organizar como um revendedor de hortaliças, revendedor de hortifrutis, porque existem essas produções que vêm de mais longe, né? Por exemplo, a maçã do Chile, aí a pera da Argentina, essas frutas propriamente ditas que elas demandam mais tempo de produção e aí elas já é natural, já elas sofrerem um processo de transporte bem grande assim, né? Então a gente seria um entreposto aqui, né, entre Argentina e Brasil para poder revender essas frutas e tudo mais, é uma possibilidade. A outra possibilidade que a gente pensou também, né, no mundo das possibilidades ali, é revenda, por exemplo, de tecnologia para agropecuária. Aí no setor de tecnologia para agropecuária existe um monte de coisa. Existe desde software para predição de clima até o sistema de irrigação. Aí a gente tem essa marca aí, a Rainbird, aí, que tem um sistema de automatização de irrigação que é bem tecnológico. Programa ali o horário ali e tal, ele consegue regar a tua horta sem necessidade de intervenção humana propriamente, né? Então, a gente poderia também ser um representante dessa marca com treinamentos, com processo de instalação, com projeto de irrigação, né? Porque quando tu tem uma produção de hortaliças folhosas, tu vai precisar de um processo de irrigação de aspersão, né? Ele vai jogar água em cima da horta. Agora, se tu tem uma produção de tomate, por exemplo, de moranga, de outro tipo de cultura que quando a aspersão ela propicia um lugar para fungo, um ambiente propício para fungo, para doença, aí o processo de irrigação ele precisa ser por gotejamento, mais para baixo, mais perto da raiz. O tomate é muito assim. Então, são tipos de conhecimentos que a gente também adquiriu e a gente está conseguindo repassar que a gente pode direcionar para outro tipo de serviço, né? Para outro tipo de coisa. Mas é como eu falei lá no começo, o nosso objetivo não é importar o estresse da cidade para a roça, né? Então, no momento que a gente tem, sei lá, que a gente tem 20, 30, 40 clientes com o sistema de irrigação tendo que atender e prestar o pós-venda disso, e prestar um pós-venda com excelência, com competência, assim, né, e ética, aí a gente precisa tirar o pé e pensar, bom, não era isso que a gente desenhou, né? A gente desenhou ter uma vida mais tranquila, onde a gente planta, colhe e vende, sem muita correria, né? Então, são essas coisas que ficam rondando aí na nossa cabeça. Eu acho que é isso. Do que a gente estudou, né? A gente queria dividir com vocês aqui. E quem sabe agregar alguma coisa. Vai chegar alguém e vai dizer assim, não, vocês estão falando bobagem aí, não é nada disso aí, que besteira que vocês estão falando. A gente, de fato, ainda está nessa fase de estudo, de conhecimento, de começar a pôr na prática. A gente tem mudinhas em casa, de tomate, maracujá, mas é tudo muito no começo ainda, né? A gente ainda não depende disso para nossa renda, então é só teste, né? Isso. E aí a gente veio aqui bater esse papo com vocês e dividir essa nossa expectativa, nossa ideia, e deixar registrado também para no futuro a gente pensar, nossa, foi muito melhor do que a gente pensava, a gente tava muito pé no chão, né? Aguardamos surpresas boas. Isso. Então tá, pedir mais uma vez o like, se inscrever no canal, clicar no sininho, ativar as notificações
Vou deixar aqui embaixo, né, o espaço dos comentários como esse espaço de troca, de evolução, se tu, né, reforçando aí, né, sobre essa cultura aí entre espécies, né, esse consórcio entre espécies, e te perguntar o que que tu produz e o que que tu plantou assim junto com as hortaliças folhosas, por exemplo. A gente está pensando em abóbora na volta, e também já pensamos em bananeira na volta dos canteiros, mas enfim, são muitos pensamentos e a gente precisa de fato botar o pé na estrada, ir para lá e executar. E aí então fico no aguardo de vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!